Olá, uma ótima tarde para você. Começamos o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro. Acompanhe o que vai ser destaque nesta edição. É destaque nessa edição que a China vai implementar na sua mistura de gasolina utilizada nos automóveis que circulam no país que tem a maior frota do mundo, 10% de etanol. E com isso, deve importar até 20 milhões de toneladas de milho para atender a nova demanda interna. Cafeicultores do Espírito Santo estão novamente proibidos de irrigar suas lavouras. Você confere no Agricultura BR informações importantes a respeito dos resultados de consorciação de milho com braquiária e por que isso traz uma produtividade muito melhor para a soja em primeira safra. E veja ainda hoje que o ritmo lento de plantio da nova safra de soja frustra produtores paranaenses. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. Depois de registrar uma safra recorde de soja, Mato Grosso do Sul conquista também a sua maior safra de milho. Temporada 2016-17 foi o maior volume de produção do cereal do estado. De acordo com a circular técnica divulgada na última sexta-feira pela ProSoja do estado, Mato Grosso do Sul colheu 9.800.000 toneladas do cereal. Esse volume fica 61% acima do que o estado colheu na safra passada. Relembre conosco. Enquanto no ciclo 15-16, Mato Grosso do Sul teve uma safra de 6.100.000 toneladas. Temporada 16-17, o milho de inverno, especialmente, contribuiu para essa safra grandiosa de quase 10 milhões de toneladas de soja. Os 61% a mais, é claro, tem em parcela o clima muito seco da safra passada, que acabou impactando no volume total produzido, mas em especial tem como resultado a temporada 16-17, a ampliação de investimento em tecnologia e, é claro, um clima muito propício. E o Agricultura BR destaca agora os últimos levantamentos para a produção brasileira de soja 2017-2018. Essa safra que terá o início, já está com atraso, isso influencia mercados, mas que terá início assim que tivermos chuvas nas regiões produtoras da oleaginosa. Os números que nós vamos reapresentar agora são do Departamento de Agricultura norte-americano, mostram as últimas estimativas apresentadas neste mês de setembro. Você vê aqui as duas últimas temporadas e a previsão para 17-18. A 15-16 com 96.500.000 toneladas, foi o resultado de produção de acordo com os americanos. 16-17 com 114 milhões de toneladas de soja. 17-18 em 107 milhões de toneladas é a previsão do Departamento de Agricultura norte-americano. Eu lembro que a Conab aqui no Brasil não trouxe divulgação ainda para a produção na 17-18. Trouxe em setembro o seu 12º e último levantamento da temporada 2016-2017 e agora em outubro traz o primeiro da 17-18. Então os números oficiais, que nós temos são do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver agora outros dados agora relacionados às exportações. Você tem aqui a visão dos norte-americanos sobre a participação do Brasil no mercado internacional. Na 15-16, o departamento acredita que o Brasil exportou 54.380.000 toneladas. Traz aqui que deve encerrar a temporada 16-17 com 61.500.000 toneladas de soja. E a 17-18, de acordo com o departamento norte-americano, deve ter o Brasil, ou as tradings que operam no país, exportando 64 milhões de toneladas da oleaginosa. Até o final desta semana, as condições de tempo nas principais áreas produtoras de soja do país começam a mudar. É esperado o retorno das chuvas. Vamos saber agora então com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Os destaques estão no quadro Agroclima.
Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja do centro-sul do Brasil agora já devem voltar a receber chuva. No decorrer das próximas semanas, as instabilidades voltam a se espalhar em grande parte do centro-sul do país, e especialmente em algumas áreas da região centro-oeste e também do sudeste, que já vinham mantendo condições hídricas do solo desfavoráveis para esse início do desenvolvimento da soja, agora devem receber chuva. Nos próximos 5 dias, as instabilidades já começam a avançar pelo estado de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, ainda também Goiás, Mato Grosso do Sul e grande parte do Mato Grosso até o dia 30 do mês de setembro. O acumulado de chuva é bastante expressivo, tende a chover até 30 milímetros em algumas áreas do sul de Goiás, ainda também na faixa oeste do Mato Grosso e também na região sul, entre o Rio Grande do Sul, também a faixa oeste do Paraná, onde deve chover de forma mais expressiva. Agora, a partir do próximo período, as instabilidades devem seguir avançando pelo centro-sul do país e, inclusive, agora volta a chover forte. O acumulado de chuva no oeste do Paraná tende a alcançar até 70 milímetros. O Mato Grosso do Sul também deve receber chuvas expressivas, com volume que pode passar de 50 milímetros. Agora, o terceiro período ainda deve ser de chuvas expressivas e frequentes nas regiões do centro-sul do país. Agora, o volume de chuva pode ficar um pouco mais expressivo na região sul, entre o Rio Grande do Sul e a faixa oeste do Paraná, volumes de até 50 milímetros. Mas as instabilidades devem seguir persistentes na região centro-oeste e também na maior parte da região sudeste até o dia 10 do mês de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades já voltam a garantir melhores condições hídricas do solo nas áreas produtoras de soja do centro-sul do país. Só que esses acumulados de chuvas mais expressivos, que tendem a alcançar especialmente áreas produtoras do Paraná, pode acabar atrapalhando esse início do plantio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque a participação do telespectador. É o quadro Somos Todos Produtores, que hoje tem um amigo constante que sempre está aqui no Agricultura BR. É o Gleiton Medeiros, engenheiro agrônomo, que atua ali na região do Cealba, essa nova fronteira agrícola que há lá no nordeste do país, que envolve os estados do Sergipe, Alagoas e também Bahia. Olha, vai nos mostrar agora o Gleiton uma área de produção de soja que já está pronta para colheita por lá no estado de Alagoas. Oi, estamos aqui hoje na cidade de Campo Alegre, no estado de Alagoas, com essa maravilha aqui, ó. Soja pronta para colher, com certeza teremos alto potencial produtivo, esperando-se uma média nessa área aqui entre 50 e 60 sacos por hectare, e como vocês podem ver, uma soja de terceiro ano produzida na Cealba. Como eu falei em outros vídeos, no começo do plantio, quando estava enchendo o grão, e agora estamos aqui na colheita, mostrando o potencial produtivo da região do Cealba, que compõe os estados de Alagoas, Sergipe e a região nordeste da Bahia. Então, a cada ano temos um aumento de produtividade, aumento de área e, sem sombra de dúvida, a soja é o mais novo alimento produzido na região do Cealba, que vai abastecer os mercados do nordeste e os mercados de exportação. Lembrando a vocês que estamos numa região que estamos a 100 km do porto. Lembramos vocês que estamos numa região rica em pecuária de leite, que também tem bastante consumo do farelo da soja. Consequentemente, já há empresas fazendo esmagamento aqui na região e a cada dia que passa aumenta. Sem dizer os ganhos biológicos e químicos para o solo, com a rotação da cultura, do milho, da cana e da soja. Então tudo se compreende que a gente, cada ano que passa, temos mais essa graça de Deus. Produzir alimento é uma graça divina e a soja está entrando aqui para compor essa alimentação da população e essa alimentação animal. A força do campo esteja com vocês, vamos em frente. Está aí o Gleiton Medeiros, gravação aqui para o canal do Boi, para a Agricultura BR. Obrigado pela participação. Engenheiro agrônomo mostrando essa área. E olha só, ele mandou fotos também, o Gleiton, que mostra a cultura da soja nessa região do estado de Alagoas, ele trazendo desde o princípio até essa área que inclusive que já foi colhida por lá. Então,
estado de Alagoas, também com um bom plantio de soja. O Gleiton destacou muito bem essa aproximação da região portuária e como que a soja ela acaba distribuindo riquezas também para essa região do Nordeste brasileiro, distribui riquezas e traz um fator de competitividade novo a partir do momento que você começa a ter uma ampliação nessa produção, porque a proximidade do porto traz realmente uma soja muito competitiva na região nordeste do país. Você acaba de conferir como estão os valores de comercialização da soja em Mato Grosso do Sul. Vamos dar uma olhadinha agora nos preços nos portos do país. Acompanhe com a gente o valor em Paranaguá e também no Porto de Santos e o que aconteceu nos últimos 15 dias. Veja que no Porto Paranaense há uma estabilidade de valores na data atual, na comparação com 2 semanas atrás. Lá atrás, no dia 11 de julho, cotação 11 de setembro, melhor dizendo, cotação da saca da soja no Porto de Paranaguá era de R$ 71,00 a saca. No dia 14 de setembro, subia para R$ 71,50 e caía no dia 19 para R$ 70,50 a saca. Semana passada, voltava aos R$ 71,00 e abre essa semana também negociada a R$ 71,00. Vamos agora saber como estão os negócios no Porto de Santos, como que abre o preço da soja nesta semana por lá, a R$ 70,50 a saca. Há 2 semanas o valor era um pouco mais baixo, 50 centavos menor, R$ 70,00. No dia 14 de setembro, o valor subia para R$ 71,00 a saca e voltava aos 70 no dia 19 do mês. Na semana passada, subia para R$ 70,50 e nesta semana mantém este patamar de R$ 70,50. Preço da soja, portanto, no Porto de Santos, acumulando ganhos de 0,7% em 15 dias. Bom, e chegou a hora do quadro Caminhos da Produção, uma parceria entre o Canal do Boi e a ProSoja Mato Grosso do Sul, que fala a respeito de desenvolvimento das safras de soja e milho por todo o Brasil. Já já a gente traz o novo vídeo desta segunda-feira para você. Antes disso, atenção para as cotações da soja por todo o país. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola, venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E no quadro Caminhos da Produção de hoje, você vai acompanhar uma entrevista feita pelo Fabiano com o pesquisador da Embrapa Soja, Júlio César Franchini. Ele fala a respeito da produtividade das lavouras de soja em Mato Grosso do Sul e sobre o resultado deste rendimento quando há um consórcio de milho com braquiária na segunda safra. Acompanhe.
Júlia, nós estamos aqui em uma área, né, que trabalha a primeira safra com soja, segunda safra com milho. Estamos vendo uma cobertura de solo que está bem coberto o solo, isso garante alguma proteção. Em termos de trabalho, essa situação aqui ela é positiva para o produtor, é positiva para a área de produção? Bom, Fabiano, no longo prazo que a gente tem observado, né, tem áreas muito boas, como é o caso aqui da fazenda, com bom manejo, mas no longo prazo o sistema soja-milho, segunda safra, o milho segunda safra, ele produz até uma boa quantidade de palha, aí na faixa de 6, 7 toneladas por hectare, mas esse período até o plantio da soja, normalmente você vai plantar a soja, ele está dando 60% só de cobertura, ou seja, nós vamos ter 40% aí de solo exposto, que pode ser um solo mais suscetível à erosão, onde vai ter espaço para desenvolver a buva e o capim amargoso. E também essa diminuição na proteção do solo também vai deixar o sistema mais vulnerável à questão da compactação, né? O sistema soja-milho é um sistema bem intensivo, né? E nós temos aí tráfego importante, aí, principalmente colheita de soja em mês de janeiro, fevereiro, com solo úmido, né? Então existe uma pressão do sistema em cima da qualidade física do solo. Então no longo prazo, né, o que a gente tem observado é perda de qualidade do ponto de vista físico. Em relação a essa perda de qualidade, alguns produtores trabalham a segunda safra com outras culturas, né? No Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul se cultiva algodão, por exemplo, e nós temos muitos agricultores que têm feito a consorciação, né? Trabalhado de alguma forma com integração. Como que o senhor avalia essas soluções hoje de campo? Olha, principalmente o grande limitante hoje do ponto de vista técnico, né? Lógico que muitas vezes o lado econômico é o que direciona as coisas, mas do ponto de vista técnico, nossos sistemas eles são pouco diversificados. Então essa é a grande limitação, né, dos nossos sistemas. Isso causa uma série de impactos, né? Como essas plantas daninhas resistentes, a própria compactação, a gente está usando plantas que geram pouca biomassa e também tem sistema radicular pouco agressivo. Quando você começa a fazer consórcio, começa a diversificar, aí a situação muda. Então a diversificação, tanto aqui no MS, né, eu acho que o MS ele está liderando esse movimento aí dentro do país, onde tem a maior área de consórcio de milho com braquiária, né? Então realmente é uma saída muito importante para dar sustentabilidade, para manutenção de renda, porque com isso o produtor ele vai conseguir ter estabilidade de produção e ele vai ficar menos vulnerável à questão climática aí que a gente acompanha, que todo ano a gente tem uma história diferente. Falando em termos práticos, além de conseguir durante um período ter uma engorda de bovinos, por exemplo, você tem uma cobertura de palhada melhor no solo. Esse seria um dos grandes resultados com a consorciação com a braquiária? Sim, a palhada, claro, a parte animal, né, para quem tem a integração completa com os animais, né, ela muitas vezes supera o rendimento do milho, né, aí com a produção de carne e arrobas por hectare você vai ter uma renda igual ou superior a que você tem no milho, com benefícios, né, que o que acontece quando você tem animais, ele também, o processamento desse material orgânico aí pelos animais, o retorno dos dejetos, a própria urina faz com que a atividade biológica seja diferente. E todos aqueles produtores que na prática já estão fazendo integração, eles observam que o pastejo aumenta a produtividade da soja, né? Isso no caso da integração. Agora, o bom manejo depois para o plantio direto da soja vai deixar mais palha, então o controle de plantas daninhas resistentes é melhor, conservação de água, o trabalho que as raízes fazem, né? Também melhorando a estrutura do solo, tudo isso retorna em aumento de produtividade de soja, né? Que é muito importante para o produtor. É mais rentabilidade, mais resultado, principalmente até no médio prazo, né, para o produtor rural, a partir de mais uma safra de resultado, não é isso, Júlio? Júlio, para o produtor que está começando esse trabalho, tem alguma de consorciação, na segunda safra principalmente, tem alguma indicação, algum conselho que você daria a ele? Olha, o conselho que a gente dá para todos os produtores, né, você precisa, aqueles que não estão fazendo, eles ficam muito receosos, né, na questão técnica, tem o medo da perda de produtividade no milho, no caso do consórcio, né? Então é necessário um período de aprendizado.
E o que a gente recomenda é sempre começar com uma área menor, né, aí em torno de 20% da área, para exatamente você fazer o ajuste desses detalhes técnicos, né? E depois que passar dessa fase, normalmente os produtores, naturalmente, eles passam por um processo de aumento de área, porque os benefícios, eles são, no curto prazo você já tem benefícios, né? É lógico que tem coisas que demoram um pouco mais de tempo para acontecer, né? Como a própria aumento da taxa de infiltração de água no solo, né? Demora um pouquinho mais para acontecer, mas nós já temos resultados que mostram, por exemplo, hoje tem uma tendência muito grande de tirar a curva de nível, né? Então aqueles que estão fazendo consórcio, pelo aumento da taxa de infiltração, você consegue colocar menos curva de nível na área, né? Melhora bastante a questão operacional, porque você está melhorando a qualidade de infiltração de água, qualidade do solo. Por aqui o Agricultura BR agora traz os destaques para os cenários para a soja, só que internacional. E olha só, o mercado ele deveria estar com uma pressão já com tempo por conta do andamento da colheita da safra da soja nos Estados Unidos. Nós vamos ver agora que essa pressão nesta segunda-feira tem ocorrido. Por quê? Porque teve um adiantamento um pouco mais intenso no que está se conferindo, principalmente no estado de Illinois, em torno dessa colheita de soja. Entretanto, essa pressão ela é aliviada por conta de alguns fatores muito importantes para o cenário do mercado. O primeiro deles é a forte demanda por produto norte-americano, principalmente da China. A última semana teve mais de 1 milhão de toneladas, que foram quase 2 milhões de toneladas de vendas para 17, 18 e teve também vendas avulsas confirmadas para 18, 19 em relação às temporadas norte-americanas, o que vai garantindo os valores em patamares melhores de preço. Além disso, as incertezas e o atraso previsto para o plantio da soja no Brasil, por conta da falta de chuvas, faz com que boa parte desses investidores acabe pagando uma espécie de prêmio sobre a soja negociada, porque é a soja que é garantida ainda de produção, que tem alguma garantia de produção. Então, com isso, soja se mantém em patamares melhores. Mas eu abria dizendo que, por enquanto, não tem uma pressão tão forte de preços. Nós tivemos elevações consideráveis na última semana para a soja negociada em Chicago e essas elevações fazem agora com que parte desses investidores agora coloquem, embolsem um pouco daquilo que ganharam na última semana. Além disso, como eu já havia dito também, teve um andamento maior para a colheita de soja nesse final de semana e aí nós temos essa pressão negativa sobre soja em Chicago, em torno de 1,2%. Posição de novembro perde 1,27%, vem a $9,71 por bushel. Janeiro de 2018, que já foi negociada hoje a 9,95, vem agora a 9,82, $9,82 o bushel, com queda de 1,23%. Março de 2018, que estava acima de $10, vem agora a $9,91 o bushel, queda de 1,19%. Maio de 2018, que já esteve a 10,13, agora vem a $10 por bushel, com queda de 1,13% nesse momento, um movimento considerado normal para o momento de negociações com soja na Bolsa de Chicago. Aliás, esses dados aqui que a gente está vendo aqui, esse andamento, como eu disse, vem sendo influenciado por alguns fatores importantes. O primeiro deles, é claro, o andamento da soja sendo colhida nos Estados Unidos. Essa colheita de soja norte-americana, ela é muito importante. Por quê? Porque o Departamento de Agricultura norte-americano estimou uma safra muito maior nesse mês de setembro, frustrando aquilo que se acreditava que eles trariam. Se esperava uma redução e eles ampliaram. Olha aqui os números, os últimos números apresentados pelo Departamento americano para a produção de soja daquele país. Você vê que a 16-17 teve uma produção de 117.210.000 toneladas. Na 17-18, em julho, eram previstos 115.940.000 toneladas. Em agosto, a previsão frustrava, porque se acreditava numa previsão menor, mas subiu para 119.230.000. Em setembro, mais uma vez, se esperava uma estimativa menor, e veio para cima 120.590.000 toneladas, é a estimativa atual para a produção de soja norte-americana.
Ao ampliar a expectativa de produção da soja do país, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aumentou também a expectativa de exportação. Essa ampliação aconteceu pelo segundo mês seguido, assim como a elevação aconteceu para a produção. Vamos relembrar os dados da safra passada e a expectativa para a atual. Na primeira coluna, na cor em verde, você vê a expectativa do órgão na temporada 16-17. Naquele ciclo, os Estados Unidos exportaram 59 milhões e 60 mil toneladas do grão. Para a safra 2017-18, você vê que em julho o órgão projetava uma exportação na ordem de 58 milhões 510 mil toneladas, um volume que na época ficaria inferior ao do ciclo passado. Já em agosto, o órgão elevou para 60 milhões de toneladas e 560 mil essa projeção, fazendo, portanto, com que o novo ciclo superasse a temporada passada. Agora, em setembro, ele amplia mais uma vez essa expectativa, trazendo para 61 milhões 240 mil toneladas a nova projeção de exportação. Em relação aos estoques, os números de setembro trouxeram ali uma certa estabilidade, com em torno de 1 milhão de toneladas a mais sendo previstas na produção e cerca de 700 mil toneladas nas exportações, estabilidade em relação ao mês de agosto para os números em estoque de soja nos Estados Unidos. Aqui nós temos os últimos dados, 16-17 em setembro foi anunciado com 11 milhões 170 mil toneladas de soja em estoque. Em julho, a 17-18 foi estimada com 12 milhões 530 mil toneladas estocadas, agosto 12 milhões 940 mil toneladas, setembro se manteve igual praticamente, 12 milhões 930 mil toneladas de soja em estoque nos Estados Unidos. Voltando agora o foco para o Brasil, vamos saber como estão os negócios com o câmbio no país nesta segunda-feira. Olha, o dólar comercial operava há pouco em alta, frente ao fechamento da última sexta-feira, que foi de R$ 3,12. Neste momento, segue o movimento altista, com elevação de 0,60%. Dólar comercial é cotado agora no Brasil a R$ 3,14 mais 8. E a gente vai para o primeiro intervalo desta edição. Ainda hoje você vai acompanhar com a gente a situação dos cafeicultores do Espírito Santo que devem novamente ser proibidos de fazer irrigação. E daqui a pouco você vai ter também aqui no Agricultura BR informações a respeito do que vem acontecendo em relação à finalização de colheita de milho em alguns estados brasileiros, com destaque para o Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. A Agência de Defesa Sanitária, Anvisa, decidiu na semana passada banir por 3 anos a comercialização do defensivo agrícola Paraquat. Isso deve acontecer até que um estudo mais aprofundado comprove que este insumo não traz nenhum risco para a saúde humana. A Frente Parlamentar da Agropecuária vem discutindo este assunto em Brasília. E a Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados também. Acompanhe o que disse sobre este assunto o presidente da comissão. O Paraquat é conhecido muito pelo produtor rural, é um dos primeiros herbicidas que surgiu no Brasil. Ele é um herbicida de contato, está na agricultura há muitos anos, hoje tem aí dezenas de fabricantes no Brasil, uma produção nacional inclusive, que essa decisão de hoje da Anvisa nos traz uma preocupação muito grande. Esse banimento programado em 3 anos, lógico que tem uma condicionante aí para que o fabricante venha provar que não há nenhuma contaminação genética ao aquele que venha utilizar esse produto. Mas esse é algo que nos preocupa muito, porque o Paraquat ele é usado hoje na dessecagem de lavouras, como a soja, como o algodão. Ele é utilizado numa forma de eliminação de erva daninha, principalmente a buva, que já é resistente ao glifosato. Isso pode trazer um prejuízo enorme à produção no Brasil. Nós estamos falando de produção em país tropical. O Brasil não para, que se planta e se colhe o ano todo, e nesse momento em que você tem que controlar a erva daninha o tempo todo. Então o banimento do Paraquat é uma preocupação muito grande, inclusive foi tema aqui dessa reunião dessa frente parlamentar e com certeza vai ser tema também na Comissão de Agricultura, porque
vamos sugerir aí algumas discussões de audiências públicas, inclusive para debater o tema lá na comissão. E ainda não existe um herbicida capaz de substituir essa atuação eficaz do paraquat? Olha, tem moléculas aí em estudos, algumas delas já sendo em uso, mas isso é algo muito distante da realidade do Brasil, que tem uma agricultura expansiva, uma das maiores do mundo, onde ficaria insustentável no custo de produção a inserção de uma molécula nova em tão curto tempo. Ficaria muito caro, encareceria muito o custo de produção. Então, o que nós sugerimos é, lógico, a Anvisa tomou essa decisão. Tem uma medida provisória que está sendo construída dentro do governo que muda um pouco as regras para análise desses produtos. Porque o problema não é só o paraquat, tem outros 300 produtos que estão no mesmo caminho que está lá na agenda da Anvisa para também haver banimento. E se isso acontecer, nós vamos ter uma crise na agricultura do Brasil. A Agricultura BR destaca agora os números que foram divulgados nesta última sexta-feira pelo SIGA, o Sistema de Informações de Georreferenciamento da ProSoja MS, já dando conta da finalização de colheita de milho, colheita que trouxe números recordes para o Mato Grosso do Sul. A maior safra da história de milho seguiu a maior safra de soja no Mato Grosso do Sul e o milho atingiu 9.800.000 toneladas produzidas em segunda safra. Esse número, pouco mais de 61% acima dos que foram o resultado da safra anterior. Aqui nós trazemos os dados. 15/16 teve produção no Mato Grosso do Sul de 6.100.000 toneladas, teve quebra de produção evidente por conta da seca. 16/17 chega a 9.800.000 toneladas. De acordo com os levantamentos, ainda foram cultivados 1.800.000 hectares, com acréscimo de 3,4% da área na comparação com o ciclo passado. Já em relação à produtividade anual, ela sobe 51% entre a temporada passada e agora os resultados da 17/18. Vamos aos números então. Produtividade da 15/16 ficou com apenas 58,40 sacas por hectare, castigada pela seca, evidentemente, mas a 16/17 apenas não só não teve a seca, mas também teve condições melhores. Com isso, chegou a 88,30% em relação a 88,30 sacas por hectare e um crescimento muito forte de 51% frente aos resultados da temporada anterior. O município de Maracaju, que é conhecido como berço da integração lavoura-pecuária, foi aquele que teve o melhor resultado de produção em Mato Grosso do Sul. Vamos aos números então, aqui trazendo os municípios de Mato Grosso do Sul que produzem. Maracaju é o primeiro deles, com 1,4 milhões de toneladas, 1.400.000 toneladas. Sidrolândia, ali bem perto de Maracaju, 918.000 toneladas. Ponta Porã, 790.000 toneladas de milho produzidas em segunda safra. Dourado, 728.000 toneladas. Região sul do Mato Grosso do Sul, portanto, como tendo os municípios campeões em resultado de produção. E a hora dos indicadores, aquele número que mostra o quanto vem sendo comercializada a produção pelo Brasil. Eu falo agora do milho na região centro-oeste do país, que tem a valorização acontecendo nos estados produtores. Em Goiás, o preço do milho subiu 5% nos últimos 15 dias. No dia 11 de setembro, a cotação média estadual estava em R$ 20 a saca. No dia 18, subia para R$ 20,50 e permanecia assim até o dia 20. Na última semana, fechou a sexta-feira cotado a R$ 21 a saca, subindo, portanto, 5% nestas últimas 2 semanas. A alta acontece para os outros estados da região centro-oeste também, em função principalmente dos leilões que a Conab tem feito. Conab tem feito leilões de Pepro e Pepe para ajudar os produtores destes estados que tiveram produções recorde para comercializar a sua produção e receber um preço justo pelo seu trabalho. A gente acompanha agora as cotações em Mato Grosso do Sul, que nos últimos
15 dias registrou aumento de 8% no preço da saca do milho. O valor sai de R$ 17,50 no dia 11 de setembro, vai para 18 no dia 13 e para 19 no dia 18. Na última sexta-feira, dia 22 do mês, cotação do milho em Mato Grosso do Sul estava na média dos R$ 19,50. Acúmulo, portanto, de R$ 2,00 por saca no acumulado de 2 semanas. Por fim, vamos ao estado do Mato Grosso, que nessa última semana recebeu mais uma rodada de leilões de apoio à comercialização promovido pela Conab. Cerca de 80% do milho colocado à disposição foi comercializado, portanto, produtores e também arrematantes, compradores, aproveitando estas operações. Milho no Mato Grosso tem um patamar de preços mais baixo do que o restante do Brasil, mas ainda assim por lá vem registrando ganhos. O valor nesta última sexta-feira, dia 22 de setembro, fechou em R$ 13,50, 8% mais alto na comparação com o dia 11 do mês, quando estava R$ 12,00 a saca. Vamos saber mais sobre os preços do milho no Brasil, desta vez no mercado futuro. Milho negociado na Bolsa Paulista, nesta segunda-feira, vem operando com queda. E a queda é forte, acontece para as posições todas as que a gente tem acesso. O milho para novembro deste ano tem 5.950 contratos negociados. E cada saca de 60 quilos do grão vem sendo comercializada a R$ 30,90. Este valor vem 3,50% mais baixo em relação à última sexta-feira, o ajuste anterior, que comercializou a saca a R$ 32,02. Milho para entrega em janeiro cai 2,79% hoje, vindo a R$ 32,46 a saca. Posição de março e maio do ano que vem possuem poucos contratos, mas também vêm negociadas. E elas ambas vêm com baixa. A de março vem para R$ 33,40 a saca no dia de hoje e a de maio para R$ 32,51. Por aqui a Agricultura BR traz alguns destaques internacionais e nós conversávamos durante a última semana com alguns empresários argentinos que trabalham principalmente com esmagamento de soja, mas que também atuam dentro dos cenários de milho. E ele comentavam a respeito dessa ampliação ou intenção de áreas maiores com o milho. Em resumo, explicavam que a situação do milho e da soja na Argentina é diferente do Brasil, que planta uma sucessiva pela outra, ou seja, soja primeiro, milho depois em segunda safra. Na Argentina são as duas culturas ao mesmo tempo, com isso tem que haver uma migração de área para melhorar as condições de solo naquele país. Além disso, destacou os fatores também do mercado de milho estar totalmente desbloqueado para as exportações, o que faz com que seja mais atraente para esses produtores argentinos. O Departamento de Agricultura norte-americano já havia trazido alguns números, assim como a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, indicando safras maiores de milho pela Argentina. E é o que deve acontecer mesmo. Nós trazemos aqui os números do Departamento norte-americano, que mostram que na temporada 15-16 foram produzidos 29 milhões de toneladas, na 16-17, nesse mês de setembro, estimados 41 milhões de toneladas, na cor vermelho a 17-18, que em agosto teve a estimativa em 40 milhões de toneladas e sobe em setembro para 42 milhões de toneladas, mostrando claramente essa intenção realmente do produtor argentino de ampliar essa sua produção de milho por conta das condições muito favoráveis para as exportações. E em torno dessas exportações, a ocupação deles, o espaço dos argentinos no cenário internacional deve aumentar. E deve aumentar principalmente em cima dos norte-americanos. Veja só os números aqui para as exportações, de acordo com o Departamento norte-americano, vem numa crescente as exportações. A temporada 15-16 teve exportação de 21 milhões 640 mil toneladas, 16-17, 27 milhões e 500 mil, na cor vermelha 17-18. Em agosto eram estimados 28 milhões e 500 mil toneladas e agora no mês de setembro também se repetiu esse número. 28 milhões e 500 mil toneladas de milho devem ser exportadas pelos argentinos.
A gente segue falando do cenário internacional do milho. Vamos agora acompanhar como estão os negócios na Bolsa de Chicago. Milho negociado lá nos Estados Unidos, no cenário futuro, neste momento vem operando com baixa. Já já a gente tem as informações para você. Agora sim, melhores condições, dados na tela. Você vê que a queda é menos expressiva do que acontece para a soja, mas a tendência é negativa. Negócios para dezembro caem 0,14%. Cotação do bushel do cereal vem a $3,53 por bushel. Março vem a $3,66. Esta posição vem com estabilidade. Maio cai 0,06%, negocia o bushel do milho a $3,74 mais 25 e a posição de julho a $3,81 por bushel, com leve queda de 0,13%. E agora uma notícia que é muito importante, essa informação para o mercado internacional do milho, principalmente para países que são grandes produtores e exportadores, como Brasil, Argentina e, claro, os Estados Unidos, que é o maior produtor e exportador deste cereal. O fato é que a China deve ter uma demanda muito maior por milho nos próximos anos. Há estimativas locais dos chineses que esse aumento deve ficar entre 10, fazer com que as importações chinesas de milho fiquem entre 10 até 20 milhões de toneladas do cereal. Isso ocorre por conta de um cenário que o governo chinês desenhou no país. É a introdução de um projeto para utilização nos automotores. E é importante lembrar que a China tem não só a maior população do mundo, mas tem também a maior frota de carros do mundo. E o que o governo chinês quer fazer é o seguinte, é colocar o projeto, que em português nós chamaríamos de E10 ou etanol 10, em prática. Basicamente, é pegar a gasolina que é comercializada dentro da China e colocar 10% de etanol nesse combustível. Isso vai fazer com que as importações chinesas, de acordo com instituições locais, inclusive privadas, façam com que as importações fiquem muito superiores, podendo chegar até 20 milhões de toneladas de milho, um número muito maior do que aquele que é estimado para a próxima safra pelo Departamento Norte-Americano, a temporada 18 e 19, que os americanos acreditam. O departamento acredita que vai chegar a uma importação de 3 milhões e 800 mil toneladas. Na média, se os chineses lá estiverem corretos, esse número pode chegar até 15 milhões de toneladas em média. Vamos a esses números aqui. Aqui nós trazemos os números de uma empresa chinesa, essa empresa chinesa que é a Shanghai Intelligence, a companhia Shanghai de inteligência, que mostra que na média pode chegar a 15 milhões de toneladas, mínima de 10 milhões, máxima de 20 milhões de toneladas em importação a partir de 2020. O Departamento de Agricultura norte-americano traz para a temporada 18 e 19 uma expectativa de 3 milhões e 800 mil toneladas de milho para a temporada 2019-2020. Portanto, a Shanghai aqui estima um número muito maior, porque trabalha com essa situação de que os chineses vão demandar mais milho. Um outro fator importante é em relação ao que se espera em relação ao consumo da China. De acordo com os últimos números que foram divulgados, a China pode consumir 221 milhões 870 mil toneladas de milho na temporada 17 e 18. É uma ampliação de 8,4% acima daquilo que foi na temporada 16 e 17. Esses números são do Centro Nacional de Informações de Grãos daquele país. Eles já trazem dados de uma ampliação para o consumo de milho na China por conta da alimentação animal. Como essa situação de produção da China, que é um grande produtor de milho no mundo, vale lembrar esse detalhe, está muito próximo às áreas de produção de animais, de bovinos, de frangos e também de suínos. Por isso que seria necessário ter essa ampliação na importação de milho por parte dos chineses.
gente volta a falar agora sobre o clima no Brasil, que tem sido predominantemente seco, em especial na região centro-sul do país nos últimos períodos, e causado preocupação em relação ao plantio desta nova safra de grãos. A boa notícia é que nos próximos dias tem chuva vindo por aí. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como fica a previsão do tempo para esses últimos dias de setembro nas regiões produtoras do Centro-Sul. Os destaques estão no Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Após períodos de tempo bastante seco no centro-sul do país, que ocorreu ao longo do mês de setembro, agora o finalzinho do mês deve ser marcado por mudança no padrão atmosférico. Essa falta de chuvas no decorrer do mês de setembro garantiu o declínio dos índices de umidade do solo com bastante intensidade, especialmente na região centro-oeste, o estado de Minas Gerais e também o norte do estado de São Paulo. Mas no decorrer dos próximos dias, esse padrão agora já começa a mudar, porque a formação de um canal de umidade que acaba trazendo a umidade da Amazônia para o centro-sul volta a trazer chuva abrangente para as regiões do centro-sul do país. O volume de chuva nesses próximos 5 dias são mais expressivos na região sul, entre o Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e ainda também algumas áreas do sul de Goiás. A faixa oeste do Mato Grosso também deve receber umidade mais expressiva da Amazônia e o volume de chuva também deve passar 30 milímetros. As pancadas de chuva são abrangentes na maior parte do centro-sul do país. Chove em grande parte do estado de São Paulo, as áreas mais ao sul de Minas Gerais, incluindo também o Triângulo Mineiro. A partir do próximo período é que essas chuvas ganham mais força ainda. Esse canal de umidade ainda deve seguir atuando, trazendo chuvas expressivas para as áreas mais centrais do Brasil. Chove forte, inclusive na faixa oeste do estado do Paraná, acumulados de até 70 milímetros. E a chuva ainda é bastante expressiva em grande parte do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a faixa oeste do estado de São Paulo e ainda também o Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, o volume de chuva pode ultrapassar até 50 milímetros em 5 dias. Agora, a partir do terceiro período, é que essa chuva ainda não deve dar trégua nas regiões do centro-sul do Brasil. As instabilidades devem seguir persistentes na região sul. O volume de chuva deve seguir elevado, ultrapassando ainda 50 milímetros em algumas áreas do oeste do Rio Grande do Sul e ainda também do oeste paranaense. Mas as pancadas agora em algumas áreas do centro-oeste de São Paulo perdem um pouco mais de intensidade, mas mesmo assim ainda seguem com pancadas abrangentes na maior parte da região centro-oeste e também do sudeste até o dia 10 do mês de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades ganham força nas regiões do centro-sul do Brasil e voltam a provocar chuva forte. Isso volta a garantir melhores condições hídricas do solo, especialmente para as lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Ele é preventivo, daí não deixa a doença entrar, né? Já protege bem, né? Elatos eu assino embaixo. É um produto diferenciado. Eu usei, gostei e vou usar de novo. Elatos eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. No próximo bloco, a gente fala de café. Você vai conhecer os números da safra paranaense de 2017. Vai ver também que o governo de Rondônia distribui até 3 milhões de mudas de café clonal. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. E olha, o produtor rural, o agricultor, já está preparado para a safra no campo e para conseguir ter bons resultados, sempre conta com grandes parceiros. Ser produtor rural não é para qualquer um. É para quem tem força de vontade, muita organização, comprometimento e, é claro, não tem medo do trabalho. É ser responsável pelo maquinário, pelo plantio, pela colheita e ainda ter tempo para administrar a fazenda. A Caixa reconhece que não é nada fácil. Por isso, oferece o crédito de custeio para você pagar os insumos que a sua produção precisa. E sabe o que é melhor de tudo? Com taxas de até 8,5% ao ano. Gostou? Então é só procurar um gerente Caixa ou conhecer todas as condições de crédito rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio. O
Os cafeicultores do Paraná concluíram em meados de setembro a colheita da safra 2017 do grão. Ao contrário dos demais estados produtores de café do Brasil, o Paraná passou em 2017 por ano de bienalidade positiva, ou seja, o ano em que houve produtividade mais elevada dos cafezais. Com isso, conquistou rendimentos melhores do que em 2016. Mesmo assim, segundo a Conab, o resultado poderia ter sido melhor se não fosse a adubação insuficiente que aconteceu no estado e também a colheita precoce dos grãos antes de atingirem o ponto ideal de maturação. Além disso, outro fator que impactou na safra paranaense de café, que não fez com que ela fosse ainda melhor, foi a concentração baixa de floradas no ciclo passado, que acabou causando crescimento desuniforme dos grãos. Ainda assim, a safra vai ser melhor do que a do ano passado, estimada em 15,6% mais elevada. A área em produção de café arábica no Paraná ficou em 46 mil hectares, leve redução de 0,2% em relação a 2016. A produtividade média cresceu 15,8%, alcançando 26,26 sacas por hectare. E a produção passou de 1.200.000 sacas de 60 quilos, incremento superior a 15%. Bom, e a gente segue falando sobre o estado do Paraná e ainda cafeicultura. As informações estão agora no quadro Agricultura BR Responde. Oi, a telespectador do Paraná que mandou aqui a participação. Vamos ver quem está participando conosco nesta segunda-feira. É a Rosilene de Santo Antônio da Platina, estado do Paraná. Olha o que ela escreve aqui. Oi, Juliana e Fabiano. Tudo bem com vocês? Está tudo ótimo, né, Juliana? Tudo ótimo, melhor agora com a sua mensagem, Rosilene. Exatamente. Sou cafeicultora e gostaria de saber a previsão de chuva para o norte do Paraná. É a pergunta aqui da Rosilene e quem vai responder para você é a nossa colega Juliana Rezende. Respondendo à dúvida da telespectadora Rosilene, da cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná, que quer saber quando é que as chuvas retornam para a região de áreas produtoras de café do norte paranaense. No decorrer dos últimos períodos, o tempo bastante seco é que vem predominando em grande parte do Paraná e especialmente nas áreas mais ao norte. Por conta disso é que esse tempo bastante seco acabou diminuindo a disponibilidade hídrica do solo nas áreas em amarelo, onde agora o índice fica próximo de 20% a 30% nessas regiões. Os produtores agora seguem esperando chuva para que as lavouras de café sigam mantendo bom desenvolvimento. Mas a boa notícia é que as instabilidades agora voltam a se espalhar em grande parte do centro-sul do Brasil, incluindo o estado paranaense. No decorrer dos próximos 5 dias, as chuvas já voltam a garantir melhores condições hídricas em grande parte do estado do Paraná e também nas áreas mais ao norte, na região de Santo Antônio da Platina. A partir da próxima semana é que essas instabilidades agora ganham cada vez mais intensidade. O volume de chuva no Paraná tende a ficar em torno de 50 a 70 milímetros na maior parte do estado, até o dia 5 de outubro. E no decorrer da semana seguinte, essas instabilidades ainda não devem dar trégua. Elas apenas perdem um pouco mais de intensidade. O volume agora não deve passar de 30 milímetros nas áreas mais ao norte do estado do Paraná. Então, no decorrer dos próximos dias, as instabilidades voltam a se concentrar nas áreas produtoras de café do norte do Paraná, especialmente na região de Santo Antônio da Platina. Essas chuvas voltam a garantir melhores condições hídricas para as lavouras de café que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Se você quiser participar também, mande sua pergunta sobre clima, sobre mercado, sobre também questões técnicas de campo. Mande para o WhatsApp 67996562266 ou ainda pelo Facebook e pelo Twitter. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. E a gente segue falando de cafeicultura, mas agora da outra variedade, a variedade Conilon. O destaque no momento é o estado de Rondônia, segundo maior estado produtor da variedade Conilon no Brasil. Primeiro, a gente sabe, é o Espírito Santo.
Olha, o estado de Rondônia vem se destacando cada vez mais na cafeicultura nacional. Isso porque tem investido cada vez mais em mudas de café clonal. Muda de café clonal é uma muda de café proveniente de uma planta matriz que possui características excelentes que combinam com o solo e o clima da região. Por conta disso, o governo tem feito aquisições de muda de café clonal para distribuir gratuitamente entre os cafeicultores do seu estado. E o governo planeja fazer agora uma nova compra de 3 milhões de mudas no investimento de 4 milhões e 200 mil reais. Essas 3 mil mudas de café clonal serão compradas da Embrapa e distribuídas sem custo algum para centenas de micro e pequenos cafeicultores do estado de Rondônia. Olha, o estado tem se destacado, portanto, nessa situação de café clonal e isso tem trazido muito resultado no campo. O estado até reduz a área em produção com café, mas tem produções maiores por conta do ganho em tecnologia. O último relatório da Conab, divulgado na semana passada para a safra 2017 de café do Brasil, traz essa confirmação de que o uso da tecnologia de cafés clonais no estado de Rondônia tem ampliado a sua produtividade e fazendo com que o estado tenha tido cada vez mais reconhecimento, inclusive internacional. Veja os números na sua tela, temporada 2017 em destaque e a comparação com a safra passada. A área em produção, ela cai 13,5%, menos área sendo produzida com café Conilon em Rondônia, porém o ganho de produção é maior por conta de rendimentos mais elevados, usando essa tecnologia de muda de café geneticamente modificada. A área, portanto, ficou em 83.300 hectares. A produtividade média cresce em 40,6% em relação ao rendimento do ano de 2016. Cada hectare cultivado com café em Rondônia rendeu neste ano de 2017 26,1 saca. E a produção é estimada em 1.930.000 sacas de 60 quilos do grão, aumento superior de 19% em relação ao ciclo passado. Bom, falando em Conilon, vamos acompanhar como estão os valores, então, no mercado físico do país. Os destaques são do estado do Espírito Santo. Este sim é o maior produtor da variedade do Brasil, corresponde a mais de 80% da produção e o estado tem uma participação muito grande na produção mundial do grão também, responde por cerca de 20%. Os valores do café Conilon têm operado acima dos R$ 400 a saca na maior parte deste mês de setembro. A semana passada encerrou com queda, já que abriu na segunda-feira com R$ 406,90 no dia 18 e aí foi para R$ 405 na quarta-feira, dia 20, recuperou um pouquinho na quinta, mas fechou a semana cotado a R$ 403,30. Essa cotação é da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Com essa queda mais forte que a gente viu na última sexta-feira, dia 22, o preço do Conilon reduz os ganhos do mês na comparação com o mês passado. Ainda assim, registra alta superior a 3%. Vamos saber agora dos valores de referência internacional para o Conilon aqui no Brasil. É o Robusta negociado na Bolsa de Londres. Veja conosco que a posição de mais curto prazo tem estabilidade, uma estabilidade acima de $2.000. Vem com $2.006 a tonelada, com ligeira elevação de 0,04%, mas estável. Já a posição de janeiro, abaixo de $2.000, vem com $1.982 a tonelada, com alta de 0,15%. E os negócios para o vencimento de março tem $1.977 nos últimos negócios por tonelada negociado, com variação positiva de 0,35%. E veja já no próximo bloco que cafeicultores do Espírito Santo estão novamente proibidos de irrigar suas lavouras. E daqui a pouco no Agricultura BR você tem mais informações a respeito do mercado da soja. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já.
Cafeicultores do Espírito Santo estão proibidos de irrigar suas lavouras entre as 5 horas da manhã e as 6 horas da tarde. A medida foi publicada em uma resolução no último dia 12 de setembro pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, que proibiu o uso da água irrigada, a não ser que seja para fins de abastecimento humano. Essa situação já é uma medida de cautela, uma vez que as chuvas não estão regulares e já acarreta em prejuízos nos níveis dos reservatórios de água em algumas regiões do estado do Espírito Santo. O agricultor que trabalha com irrigação poderá fazer uso dessa tecnologia no período noturno. Ainda não há um prazo para o fim da decisão. Em 2016, a medida também foi adotada no estado do Espírito Santo em meio a uma seca severa. No ano passado, no entanto, a interrupção da irrigação foi totalmente, ou seja, o produtor não poderia fazer a irrigação nem durante o dia e nem à noite. Nesta próxima terça-feira, o Agricultura BR traz uma previsão do tempo especial para o estado capixaba, falando também a respeito do nível dos reservatórios de água. E olha, a Agricultura BR vai destacar agora um maquinário muito interessante que é voltado para a vitivinicultura. Ele foi apresentado durante a Expo Inter 2017, que teve a participação do Canal do Boi, uma cobertura completa. E você vai ver esse maquinário agora na reportagem de Paulo Andrei. E a Expo Inter 2017 continua cheia de novidades. Agora estamos aqui no estande da Tramontini, que traz vários diferenciais para o produtor de uva. Eu converso com Everton Coutinho, que é gerente de vendas da marca, e vai nos contar um pouco sobre essas novidades. Então, Everton, o que a marca trouxe de novo para a Expo Inter? Nós estamos muito animados com a feira, nesse 4º dia já de Expo Inter. Estamos tendo uma boa visitação do público. O produtor ele gosta de vir durante a semana na feira, então está começando a ter uma visitação boa. Os dias estão ajudando também a ter uma boa visitação. E nós, na Tramontini, estamos esse ano intensificando o nosso trabalho na linha, como você mesmo falou, de tratores específicos para uva, para vinicultura e para frutas em geral, não só a uva, né? Nós estamos aqui no nosso stand, montamos ele de uma forma, colocamos até uma plataforma que demonstra para o produtor a segurança que os tratores dessa marca Antônio Carraro, que nós estamos trazendo, que é uma tecnologia italiana, são tratores importados da Itália, então é uma tecnologia que não existe no Brasil, que proporciona segurança e muitos benefícios para o produtor, não só de uva, de toda a parte de fruticultura. Estamos também com toda uma outra linha da empresa de jardinagem que nós temos, nossa linha de tratores normais. Esse ano a Expo Inter fazendo 40 anos e a gente, desde que nós começamos a participar da Expo Inter, nunca faltamos uma Expo Inter, é uma feira que sempre ajuda bastante a divulgar a marca, a divulgar produto. Os produtores vêm visitar a feira também. Então fica o convite ao produtor, né? Você que não veio ainda, que venha até a Expo Inter, passe no nosso stand da Tramontini, que venha à feira, porque os dias estão ajudando, não temos chuva como em toda a Expo Inter, então acho que vale a pena fazer uma visita à feira. O Brasil deve comprar o dobro de trigo da Argentina nesse ano de 2017. Essa é uma previsão do consulado argentino em São Paulo, que em uma reunião acontecida no Rio de Janeiro, falou que a previsão de compra deve ficar quase o dobro na comparação com 2016. Enquanto no ano passado o Brasil importou 351 mil toneladas de trigo da Argentina, em 2017 são esperados 600 mil. A compra do trigo argentino pelo Brasil, ela acontece regularmente, uma vez que nosso país não é autossuficiente na produção desse cereal. Produz cerca de metade apenas do que consome. O último relatório da Conab coloca essa situação bem clara. A produção na safra 16-17 foi estimada em 5.180.000 toneladas. A importação no ciclo ficou em 7 milhões de toneladas, para abastecer o consumo nacional, estimado pela companhia em 11.480.000 toneladas do cereal. Falando em trigo, vamos acompanhar então como está o mercado do cereal aqui no Brasil. A colheita segue acontecendo pelos estados produtores e é hora de saber como estão os valores de comercialização. No estado do Paraná, a última sexta-feira foi de baixa para o valor do cereal.
Mês de setembro, inclusive, tem registrado perdas significativas. Já passa de 7% a queda na comparação com agosto. A semana encerrou na última sexta-feira, dia 22, com a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador a R$ 591,12. Mudando a tela, trazemos agora o estado do Rio Grande do Sul e a cotação do trigo brando. No estado gaúcho, a queda também acontece neste mês de setembro, em virtude da proximidade da colheita da safra. Cotação na semana passada fechou em R$ 592,26. Queda acumulada no mês já passa de 7% para a triticultura gaúcha. No próximo bloco, a gente volta a falar de soja. Você vai ver que o ritmo lento do plantio da nova safra frustra produtores paranaenses. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR, entre em contato pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo nosso número no WhatsApp. É o 67996562266. Nós voltamos já. E a parte norte do país já vinha apresentando um clima mais quente, mais seco nos últimos meses entre a região norte e nordeste brasileira. Nós vamos saber agora como é que fica esse padrão, como é que ele deve permanecer a partir de agora e se vai ter algum alívio para a região. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. O predomínio de tempo mais seco entre a região norte e também nordeste no decorrer do mês de setembro acabou favorecendo para a ocorrência de queimadas, porque a falta de chuvas diminuiu bastante a disponibilidade hídrica do solo, especialmente nas áreas em vermelho do mapa. Nos próximos dias, esse tempo seco ainda deve persistir, porque as instabilidades agora da região norte até conseguem avançar um pouco mais pelo Pará, mas Tocantins ainda deve ter tempo mais seco no decorrer dos próximos 5 dias. A mesma situação ocorre também no interior da região nordeste. A partir da próxima semana, essas chuvas da região norte, elas perdem intensidade. O volume agora é mais baixo e não passa de 15 milímetros. O tempo mais seco ainda deve persistir agora entre o norte do Pará, Amapá e Tocantins. A mesma situação também deve seguir de forma contínua no interior nordestino. As chuvas na faixa leste do Nordeste também seguem ocorrendo, mas agora elas são mais fracas. O volume é baixo e não passa de 5 milímetros o acumulado. A partir do terceiro período, até o dia 10 do mês de outubro, as chuvas também devem seguir persistentes na região norte. Mas o volume ainda deve seguir baixo e não passa de 15 milímetros. As chuvas também na faixa leste nordestina agora seguem perdendo a intensidade. As pancadas devem seguir fracas, isoladas e com baixo volume acumulado. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades até conseguem avançar um pouco mais, especialmente na região norte. Elas se tornam um pouco mais abrangentes. A chuva até ganha um pouco mais de intensidade no decorrer dos próximos 5 dias, mas a partir dos períodos seguintes a chuva perde intensidade e a disponibilidade hídrica do solo ainda deve seguir baixa, especialmente em algumas áreas do interior da região norte e também da região nordeste. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Enquanto na região norte e nordeste do Brasil tem tido chuvas expressivas em algumas localidades, o Centro-Sul ainda passa por falta delas. Em especial nessa fase inicial de plantio de nova safra, a situação preocupa. Até mesmo o estado do Paraná, que fica na região sul do país e geralmente recebe mais precipitações nesta época do ano. O estado paranaense teve o vazio sanitário da soja encerrado no dia 10 de setembro e a partir do dia 11 já teria a permissão para fazer o plantio da nova safra do grão. Os trabalhos por lá de plantio ainda não deslancharam. Com o clima seco, os produtores estão cautelosos para dar início às atividades de semeadura. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, o ritmo de plantio está mais baixo, é claro, do que o visto nessa mesma época do ano passado. Até o dia 18 de setembro, em relação à safra 2016-17, os paranaenses já haviam concluído 3% da área de plantio da temporada, que na época considerava-se cerca de 150 mil hectares. Nesta
temporada nova 17/18, plantio até o dia 18 de setembro, representava apenas 1% da intenção de plantio, ou cerca de 30 mil hectares. Esse ritmo mais lento de plantio frustra os produtores catarinenses e também, claro, produtores paranaenses, uma vez que tem que estender o desenvolvimento do ciclo da soja e não podem logo dar início ao plantio da safra de segunda safra, safra de milho. O estado do Paraná deve, neste novo ciclo, reduzir um pouco a sua produção por conta de um ritmo de produtividade menor, mas isso não indica um rendimento baixo nas lavouras. Essa redução acontece porque o ciclo 16/17 teve uma condição climática excepcional para todo o Brasil, que acabou resultando naquela safra recorde. De acordo com os paranaenses, a área deve crescer em 3% neste novo ciclo, alcançando 5.440.000 hectares. A produtividade média fica abaixo dos 60 sacas por hectare, mas ainda assim é bastante expressiva, 59,68 sacas. Esse número fica 5% abaixo do ciclo 16/17. E a produção está estimada em 19.446.000 toneladas, cerca de 2% mais baixo na comparação com o ciclo passado. E vamos saber agora como é que vem a movimentação para os valores da soja nos estados produtores do sul do Brasil. Começando pelo Rio Grande do Sul, são os últimos 15 dias. Em 15 dias, alta de 1%. No dia 11 de setembro, tinha um valor de R$ 66,50 a saca. No dia 15, R$ 66,75, com uma ligeira alta. No dia 20, mantinha esse valor. E nesse último dia 22, recuava para R$ 66,00, subia para R$ 67,25, uma nova alta, considerando aqui 1% de elevação em 15 dias. Rio Grande do Sul, então, com elevação para os valores da saca da soja. Destaque agora para o Paraná, o outro importante estado produtor, é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Observe que no dia 11 de setembro tinha um valor de R$ 65,50, no dia 14, R$ 66,00 a saca, no dia 20 subiu para R$ 66,25 e nesse dia 22 de setembro, R$ 66,50 a saca de 60 quilos, com alta de 1,5%. E no fim da tarde desta segunda-feira, um novo relatório de acompanhamento de safra das lavouras norte-americanas deve apresentar um bom ritmo de colheita da safra 17/18 do país. O mercado da soja aguarda por esta informação, enquanto isso já opera em sinal negativo. Soja vem caindo hoje em Chicago, cai com expressão mais de 1% de desvalorização para as posições de mais curto prazo. A de novembro opera agora $9,73 mais 50 por bushel. Janeiro, $9,84 por bushel. A posição de março, que hoje já operou aos $10,05, agora cai mais de 1%, vem a $9,93. E em maio de 2018, negocia o bushel da soja $10, 1 cento mais 25, sendo que já chegou hoje aos $10,13. Quem estava em alta hoje era o dólar comercial. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana agora. Continua em alta, agora a alta um pouco mais expressiva. 0,89% de alta para o dólar, vem a R$ 3,15 mais 7. E essa informação, a gente encerra o Agricultura BR com ela. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais, às 17h20.